que a vida daquele menino volte à vida. Para prestar atenção. Essa palavra que eu vos prego, o Senhor não fala de ouro, não fala de prata, fala da vida eterna, uma salvação. O próprio apóstolo João escreveu que havia uma nova Jerusalém reservada para cada um de nós. Sabe por quê? Porque muitos pregam a prosperidade na terra, mas se esquece da nova Jerusalém. Lá em Apocalipse capítulo 22, se eu não me engano, a Bíblia fala de uma nova Jerusalém, que praticamente João comparou com o ouro, com a prata, e a rua era parecida como de ouro e de jaspe. Para prestar atenção, eu não estou pregando sobre ouro dessa terra, eu estou pregando do lugar reservado para cada um de nós. Mas assim como existe um céu, existe um inferno. A Bíblia cita que quando a gente morre e se for por um inferno, é sentenciado o juiz. O Senhor há de nos chamar um dia e vai nos falar sobre aquilo que a gente padeceu nessa terra. Sabe por quê? Porque quando a gente olha para dentro da palavra de Deus, a gente vê a história de um rico e a gente vê a história de um mendigo que está na porta do rico. O mendigo desejava se alimentar das migalhas. Tem muito mendigo que está se alimentando da migalha, mas tem o Senhor e vai para o céu. Tem muito rico longe da presença de Deus e um dia vai ter que conhecer o Senhor. Um dia vai ter que conhecer o inferno por nunca ter se dobrado a Ele. O problema não é a riqueza, o problema não é ouro, o problema não é a prata, o problema é que a gente se afastou de Deus. Lá em Gênesis capítulo 3, quando desejava ser melhor com o Senhor, quando desejava ser melhor por aquele que nos formou. Como pode o vaso contender com o oleiro? Como pode a criatura contender com o Criador? Deus ama você como ovelha desgarrada que não tinha pastor. Deus nos enviou. Sabe por quê? Porque quantos rejeitaram essa palavra, quantos rejeitaram você por aquilo que você se tornou. Mas eu vos digo uma coisa: o Senhor te ama a si mesmo, porque Ele escreveu: eu amei, eu enviei meu filho para que você tenha vida e vida com abundância. Não pense você que só é sobre prosperidade. Deus nos amou primeiro. A Bíblia fala que haveria um juízo sobre a face dessa terra. A Bíblia cita no livro de Apocalipse: quando o Senhor vier, até os altos céus nos esperarão aqueles que estão com o Senhor. A gente será arrebatados, seremos até o trono de Deus, perto dos anjos, comeremos, sentemos à mesa. Só que aqueles que ficarem nessa terra sofrerão dano da tribulação. Tribulação essa que já está sendo formada. O mundo já se prepara para dar um poder a um homem, o anticristo. Para prestar atenção. Os tempos que a gente está vivendo hoje é pai contra filho, filho contra pai, mãe contra irmão. Para prestar atenção, é mãe matando o filho. Um dia desse eu vi uma mãe com um filho de 1 ano, a mãe própria matou a filha por ciúme do marido. Para prestar atenção que esse mundo está se tornando, assim como foi no tempo de Noé. O Senhor adivinha, o povo casava, se dava em casamento, o povo bebia, festejava, até que um dia Noé entrou na arca. Para prestar atenção, muita gente prega, mas quantos têm esquecido do Senhor? Quantos não têm se preocupado? Têm se preocupado com as contas? Eu sou prova viu disso. Quantas vezes me preocupei com aquilo que eu tenho que comer, com aquilo que eu tenho que vestir, com aquilo que tenho que calçar. Mas entenda uma coisa: um dia Jesus há de vir buscar a sua igreja. A Bíblia cita que Deus irá descer do céu para buscar um povo, e o povo que chama pelo nome dele, que anseia o dia da sua vinda, que anseia como se fosse o dia de amanhã. Só que entenda, o homem foi destituído da graça de Deus. Não pense você que esse corpo mortal vai durar para sempre, e não pense você que essa alma que existe dentro desse corpo não irá ser julgada. A Bíblia fala sobre um trono branco, onde aquilo que a gente fez vai ser que expurgado perante os outros. A gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente fez. A gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente praticou. E o Senhor me trazia essa palavra, e eu orei muitos dias por causa dessa palavra. O Senhor falava para mim que desembanharia uma espada sobre os pastores que têm mentido o Evangelho. Quando a gente olha para dentro de Zacarias, lá para o capítulo 10 e o capítulo
capítulo 11, a Bíblia fala sobre os pastores que têm mentido, e eu trago esse recado da base do Senhor para vós. O Senhor desembanhou a sua espada perante os pastores que não têm trazido a palavra do evangelho genuíno, que têm arrancado a lã das ovelhas, que têm se preocupado com o dinheiro e não com as almas dela. Um dia você que vai ter que prestar conta perante o Senhor. Um dia você vai ter que prestar conta perante Deus das almas que você matou. Sabe por quê? Porque tu escondeu a verdade. Sabe por quê? Porque um dia tu escondeu o evangelho. Porque a pessoa queria ser salva, mas não podia. Porque a vida financeira dela impedia. Sabe por quê? Porque ela não tinha muito dinheiro. Naquele grande dia o Senhor vai desembanhar a espada para você. O Senhor falava para mim: eu pelejarei contra esses pastores que têm mentido para o meu povo, que têm pregado o evangelho de mentira, que não têm falado a verdade. Entenda uma coisa: Deus vai te chamar e você vai ter que dar conta de cada alma. Sabe aquela alma que você não apacentou? Sabe aquela alma que você rejeitou? Sabe aquele mendigo que precisava de uma palavra e você deixou de pregar para ele? Ele naquele grande dia vai ser tua testemunha. Você vai ter que prestar conta perante Deus. Entenda uma coisa, pastor, sabe por quê? Porque eu prego essa palavra, o Senhor coloca esse ministério sobre a minha vida para falar. Sabe por quê? Porque muitas vezes vocês não têm coragem de falar. Eles são acuam porque vocês disciplinam. Porque sem disciplina é aquele que prega a verdade. Rapaz, que o que? Sabe por quê? Porque vocês rejeitam eles, porque vocês deixam ele de canto. Eles são tidos como louco, assim como João Batista era tido como louco perante os sacerdotes daquela época. Sabe por quê? Porque ele vinha pregando arrependimento. A igreja deixou de ser igreja e virou um sistema. Esse sistema que é aquilo que quanto mais você dá, mais é você abençoado. É mentira, mentira para você a vida inteira. Deus nunca te pediu R$1. Ele quer que você se converta. Ele quer que você seja salvo, que você não padeça e vá para o inferno. Os pastores que volto a repetir, que não pregam a palavra do Senhor, que tem mentido para o povo que precisa da palavra, naquele grande dia você vai ser julgado e condenado. Um dia você vai morrer e você vai ter que se assentar perante a presença do Senhor e vai ter que reconhecer que Cristo era Senhor, e você vai ter que reconhecer que Ele morreu para salvar as suas ovelhas. As ovelhas não são tuas, eu volto a repetir. Assim como o Senhor mesmo falou para Pedro: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Como um dia eu fui usado para exortar uma pastora. As ovelhas não são tuas, as ovelhas não são do Senhor. Foi o Senhor que morreu por elas, não foi o homem. Não pense que o teu pastor vai ter que dar cabo da tua alma, é mentira dele. Você vai ser responsabilizado, mas ele vai ser julgado por não pregar a palavra para você. Não pense vós que um dia o Senhor não vai voltar. O Senhor vos ama, como Ele mesmo disse. Deus amou o mundo de uma tal maneira. Mas não pense vocês que Deus não irá julgar essa terra. A gente para prestar atenção no sistema que está se formando. O dinheiro começou a se deixar, é colocado a moeda digital. A Bíblia cita que o anticristo controlará essa moeda digital. Aquele que não tiver a marca da besta, o chip da besta, ou o número referente a essa marca, não vai poder comprar ou vender. O sistema foi montado. E aqueles que não tiverem com o Senhor vão se dobrar, porque não conhecem quem Ele é, não conhecem o que está escrito. Os estudiosos e cientistas fizeram um estudo uma vez, gastaram milhões para descobrir aquilo que o Senhor falava na Bíblia, que onde o chip devia ser colocado, ou na testa ou na mão direita. Esse chip teria consciência daquilo que você pensa, daquilo onde você está, tudo aquilo que é comprado. Agora para prestar atenção. Como é que o homem faz um chip e coloca na tua cabeça? Você consegue voltar o movimento do teu objeto, a pegar as coisas, a pensar, a fazer aquilo que tu pensa. Não pense vós. O diabo ele tem colocado muitas artimanhas para enganar o povo. Tem colocado essas artimanhas porque tentam enganar a vós. Ele tenta enganar que esse mundo ainda vai durar muito, que Jesus é uma parábola, é uma mentira contada por homens. E o pior somos nós. Eu falo isso dos evangélicos que se dizem cristãos, que têm escondido a verdade que vocês precisam ouvir. Jesus um dia vai voltar, e ainda a vinda dele está muito próxima de acontecer. E se ela acontecer, o que você diria para aquele que te amou primeiro?
para aquele que te gerou, que te formou. Para prestar atenção. Se você está vivo nessa terra, você tem um propósito. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar de Deus. Essa palavra que eu prego, se você está ouvindo ela, naquele dia vai ser testemunho. Deus te ama. Eu volto a repetir, o Senhor te ama quando todo mundo te rejeitou. A Bíblia fala, mesmo que teu pai ou tua mãe te abandone, eu, Senhor teu Deus, nunca te abandonarei. O Senhor ama você que está na depressão. O Senhor ama você que está na droga, mas rejeita o teu pecado. O Senhor ama você que está perdido na vida do mundo. O Senhor te ama a si mesmo. Ele ama você. Ele quer te salvar. Corre enquanto ainda é tempo. Corre porque a porta da graça está aberta.